gente, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui de volta para mais um episódio da série Curiosidades Bíblicas. Espero que estejam todos bem mesmo. Hoje eu quero falar sobre algo bem interessante. Quero ser breve hoje para falar de forma bem sucinta. Eu quero falar sobre um personagem muito importante, relevante, levado em alta consideração. Ele é referência, ele é suporte, inclusive, para as três maiores religiões monoteístas do nosso planeta: judaísmo, cristianismo e islamismo. Ele é um patriarca. Você que conhece um pouquinho já deve saber, não é? Quero falar hoje de Abraão. Abraão, inclusive, considerado por cristãos como pai na fé. Legal, que bacana. Abraão inicialmente chamava-se Abrão, teve o nome mudado para Abraão a partir do chamado que teve, feito pelo Deus bíblico Jeová. Abraão, no início, era politeísta, era pagão, idólatra, conforme classificam os próprios cristãos, lá no início. Depois, ele se adaptou, ele foi moldado dentro da cultura monoteísta judaica. Abraão, estou fazendo aqui uma breve recapitulação, tá bom? Abraão, ele se casou com Sara, que no início também tinha outro nome, era Sarai, teve o nome modificado a partir do chamado que recebeu, e ambos formaram um belo, lindo e admirado casal. Abraão, pai na fé, ele deu início a uma saga, uma linda saga, uma história bem bacana, um roteiro bem legal mesmo. Embora muitos digam seguir a Bíblia e a defendem como sagrada, não conhecem direito os detalhes da história. A história em si, o roteiro é bem interessante, é bem legal. Vale a pena. Você que diz seguir a Bíblia, diz que acredita, é bom que você conheça. E eu quero aqui aproveitar a deixa para falar sobre uma curiosidade envolvendo Abraão. Abraão, eu vou direto ao assunto, sobre a curiosidade de hoje. Abraão, sendo o pai na fé, sendo espelho e referência para as três maiores religiões monoteístas do planeta, ele teve início na sua carreira com um casamento que seria em condições normais, dentro de condições lógicas, seria reprovado. Mas como assim reprovado? Simplesmente, Abraão e Sara, eles cometeram incesto. O que é incesto ou relação incestuosa? É uma relação íntima sexual com conjunção carnal, envolvendo pessoas com uma relação consanguínea, em primeiro grau principalmente. É uma relação envolvendo pai com filha, mãe com filho, avó com neta, avó com neto e, logicamente, também irmãos. Ou seja, Abraão e Sara eram irmãos. Sim, eram irmãos. Eu dou como referência aqui, para consulta e para estudo, o capítulo 20 do livro do Gênesis. Eu não vou citar um versículo específico, eu prefiro citar todo o capítulo para que haja realmente uma observação do contexto. Por que o contexto é importante? Eu faço questão de me referir ao contexto da história. Porque quando se refere a algo que dê suporte, que dê confirmação, que sustente o que a fé ou que a fé dogmática afirma, um versículo já basta. Ele é suficiente. Não se fala em contexto. Mas quando se fala algo que vai contra a própria fé, que contradiz ou que levanta alguma coisa polêmica, aí os apologetas eles querem observar o contexto. Então, lá vai o contexto, todo o capítulo 20. Ali tem uma referência clara, tem uma alusão e um apontamento claro para a questão envolvendo esse casal. Eles eram irmãos, sim. E sabiam disso, eles tinham conhecimento disso, eles não ignoravam este fato. Alguém que conheça a história, que não goste que ela seja exposta, pode querer dizer que não era bem assim. Por quê? Porque Abraão e Sara eram meio-irmãos. Como assim? Eles eram filhos de Terá. Terá era o pai de ambos, de Abraão e Sara. Porém, Abraão era filho de Terá com uma mulher, enquanto que Sara era filha de Terá com uma outra mulher. Eles eram irmãos por parte de pai.
Mas nada muda. Não deixaram de ser irmãos. O incesto, ele se configura da mesmíssima forma. Então, esta que é a grande curiosidade. Como é que pode uma saga tão importante, envolvendo um personagem tão importante, relevante, que é modelo, que é o pai na fé, como pode uma saga ter início a partir de uma relação incestuosa, de um incesto? Como pode ter início a partir de algo abominável, reprovável, uma aberração? É uma aberração, sim, para judeus, cristãos e muçulmanos, só que eu não estou aqui falando apenas de uma aberração no sentido da fé, no sentido religioso, dogmático. Eu, eu confesso que também acho algo muito estranho. É algo que, para a biologia, é reprovável, para a conduta ética, moral, não necessariamente religiosa, mas uma conduta ética, moral, e até por questões biológicas também, é algo tremendamente reprovável. Ninguém pode admitir isso. E como é que isso foi admitido? Admitido por seguidores das três religiões. Os seguidores das três religiões, eles são unânimes em apontar, em dizer que o incesto é algo abominável. E é mesmo. Nesse ponto concordo integralmente. Mas por que no caso de Abraão deixou de ser? Por que a relativização de algo que é tão radical? Algo que é tão ofensivo? Isso é muito curioso. A outra questão também que é curiosa envolvendo tudo isso é, é a postura do próprio Deus bíblico. Que ele próprio, segundo a Bíblia e segundo seus seguidores, o Deus bíblico, embora em alguns momentos na própria Bíblia ele se contradiga em relação ao incesto. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Se você não sabe, recomendo que você estude mais a sua Bíblia. Mas como é que pode um Deus que, a princípio, é contrário ao incesto, ele aceita? Ainda mais vindo de alguém que seria referência, seria o pai de uma grande multidão e que seria o precursor da fé que o representa. Teria o Deus bíblico esquecido desse detalhe? Teria o Deus bíblico, na verdade, não reparado? Será que o Deus bíblico não sabia que eles eram irmãos? Porque além de aceitar, ele deu total aprovação. Lendo a história de Abraão e Sara, é nítido que o Deus bíblico ele era conivente, que ele tinha conhecimento da situação, e não somente isso, havia uma promessa por parte do próprio Deus bíblico, uma promessa de bênção e de multiplicação em relação àquele casamento incestuoso. É ou não é curioso? E para finalizar, eu quero também dar como referência, para corroborar o que eu disse em relação à relevância, à importância de Abraão para a fé, principalmente a fé cristã, é quando você vai para o Novo Testamento, você tem diversos textos que corroboram isso, que apontam para essa relevância e para essa importância que é dada a Abraão, que inclusive é reverenciado. Um dos exemplos é um texto escrito por Paulo, quer dizer, uma carta atribuída a Paulo, o suposto apóstolo, que é a carta aos Romanos. No capítulo 4, é um texto grande, se você não conhece, leia, que é interessante, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22, um texto sólido, claro, direto, objetivo, onde ele por si só já é o suficiente para se ter uma ideia bem clara do quanto Abraão representa para a fé cristã, principalmente. O mesmo que, repito, deu início a toda essa saga, a toda essa história, a toda essa questão envolvendo o cristianismo e o judaísmo, mais o islamismo, através de uma prática totalmente reprovável, abominável. É ou não é curioso? É para pensar. Interessante que essa história
Eu já fui cristão por muitos e muitos anos, inclusive fui ministro evangélico. Em todos os anos que eu frequentei e fiz parte da igreja evangélica, eu nunca vi nem ouvi ninguém falar a respeito, seja em pregação, seja em escola bíblica. Eu mesmo não sabia. Eu fui descobrir depois de me desvincular da fé cristã e estudar de fato aquilo em que eu um dia acreditei. Porque eu consumia o que me era fornecido, o que me era servido. É para pensar, é uma grande curiosidade. Tá legal? Eu agradeço a você pela sua atenção até este momento, que bom que você está aqui comigo. E eu já espero você para o próximo episódio de Curiosidades Bíblicas. Tá legal? Encontro marcado? Eu sou o Rogério Lázaro, este é o canal Mais Que Palavras. Paz para todos.